Muito bem, meus amigos, retomando aqui então o estudo do nosso livro Plantão de Respostas, é a transcrição do segundo Pinga-Fogo, que aconteceu em dezembro de 1971, e nós vamos então estudar sobre fanatismo, felicidade, genética e talvez aqui também chegando em homeopatia. Então esses temas, na verdade, né, que são apresentados para nós, vêm como continuidade daquilo que nós estudamos. Né? Então, falamos sobre evolução, que o Chico comentou para nós sobre as pessoas vivendo e se interessando muito mais por coisas materiais e menos coisas espirituais. Falou sobre o esclarecimento diante da evolução espiritual, como nos mantemos equilibrados, uma vez que os nossos erros tornam-se mais claros em nossas mentes. Então, muitas vezes a culpa acaba sendo um peso muito grande, né? Fala para nós aqui também sobre o pagamento, a evolução, as sucessivas encarnações, e muitas vezes os espíritos reencarnando em ambientes bastante difíceis, né? Como foi aquele caso de Biafra, que nós estudamos, né? Aquele artigo, naquela região africana. Vimos aqui no Evolução 4 se o desenvolvimento espiritual está relacionado com a atual vida do espírito ou se junta a encarnações anteriores, né? E depois aqui na Evolução 5, o que poderá acontecer ao espírito que após várias encarnações não consegue se tornar um bom espírito. Chico vai falando sobre a própria lei de causa e efeito, né? E essa lei de evolução que vai nos impulsionando e nos conduzindo pelos diversos caminhos que nos permite, né, que nos permitem esse crescimento. E depois aqui, na última pergunta da evolução 6, se para atingir o grau máximo de evolução, o espírito tem que alcançar todos os conhecimentos terrenos, né, como da física, química, antropologia, a gente pode estender tantos outros aí. E aí o Chico lembrou que cada caminho de conhecimento é, na verdade, uma estrada que o espírito escolhe para a sua evolução moral. Né? Então, não há necessidade dele ter um conhecimento amplo sobre tudo, mas aquilo a que ele se dedica é o que vai permitir que ele evolua. Vamos então aqui agora para o fanatismo, um tema, infelizmente, sempre presente na história da humanidade, já que nós sempre colocamos as nossas paixões acima da nossa razão, né? E as paixões, não raras vezes, se tornam como se fossem, né, os próprios espíritos, lembram? Lá no Livro dos Espíritos, que as paixões são como cavalos desenfreados, né, que podem provocar grandes estragos, mas ao mesmo tempo a paixão também é necessária, que faz com que nós nos dediquemos com muito mais empenho, com muito mais vontade a determinada tarefa. Né? Então, muitos de nós que temos a dedicação em prol da doutrina, em prol do nosso trabalho, em prol da nossa família, em prol da sociedade onde nós nos encontramos, nós nos dedicamos com paixão. E essa paixão faz com que tenhamos ali uma atenção especial para esse trabalho. Mas nós sabemos que quando essa paixão acaba sendo exagerada, ela acaba então provocando ali os efeitos, infelizmente, efeitos colaterais. Então, quando se fala sobre fanatismo nessa questão, a pergunta é voltada para o fanatismo religioso, em especial, né? Que nós vemos bastante isso. E basta a gente lembrar que esse fanatismo religioso, ele não é necessariamente algo que afeta pessoas de religiões diferentes. Muitas vezes nós temos pessoas que convivem com seus familiares e diante de uma posição muito apaixonada por determinada crença, isso acaba provocando até mesmo desavenças internas. Né? Então, a pergunta é, por que uma pessoa muda de religião e se fanatiza? Aqui, nesse caso, é uma pergunta focada para essa mudança de religião, mas alguém pode nascer dentro de uma religião e viver assim, sempre, né, com essa mesma vontade de querer fazer com que essa verdade prevaleça, com que as suas crenças, né, se tornem crenças comuns para todas. Né? Então,
a pergunta foi feita a respeito dessa mudança de religião. O Chico responde da seguinte forma: triste da pessoa que é carecedora de fé. Referimo-nos à fé raciocinada, apoiada em fatos e na lógica, pois a fé cega, esta já foi superada pelo Espiritismo. Segundo Allan Kardec, a fé inabalável é aquela que encara de frente a razão em qualquer época da humanidade. Então, o que o Chico coloca para nós é uma pergunta um tanto vaga, né? Até porque o Chico certamente não tinha nenhum interesse em fazer nenhuma provocação para pessoas que vivem apaixonadamente as suas crenças, né? Mas ele mostra para nós que essa fé cega, muitas vezes, tira de nós um pouco, né, o entendimento sobre a realidade daquele objeto que nós estamos ali nos dedicando. Eu separei aqui um artigo bem interessante para a gente poder ilustrar esse nosso estudo. O título ele foi publicado no site Carta Capital, em novembro de 2019. Magali Cunha é a autora desse artigo. E ele se chama Há alguma coisa boa no fanatismo? Diz assim para nós o artigo. É bem interessante. Ele vai fazer uma viagem aqui sobre as definições, né, algumas situações que nós vimos na nossa realidade, aqui no nosso mundo. Qualquer experiência que envolva fãs e devotos com intensa paixão e emoção está a um passo do fanatismo. O termo fanatismo, do latim fanaticus, o que pertence a um templo, que é o fanum, interessante, né? O templo é um fanum, fanático é aquele que pertence àquele templo. Foi utilizado a partir do século XVIII para ser a pessoas que seriam partidárias extremistas, exaltadas e acríticas de uma causa religiosa ou política. O grande perigo do fanatismo consiste na certeza absoluta e incontestável que o devoto tem a respeito de suas verdades. Aí a gente faz uma conexão com aquilo que o Chico acabou de trazer para nós, a respeito daquela definição da doutrina, né? Quando ele coloca para nós aqui novamente: fé inabalável é aquela que encara a razão em qualquer época da humanidade. E aqui nesse artigo nós temos então dizendo, né, que são aqueles exaltados que coloca que consiste na certeza absoluta e incontestável que o devoto tem a respeito de suas verdades. Ou seja, você não coloca a razão, porque até mesmo com a própria evolução do conhecimento humano, nós vamos percebendo que elementos que são objetos de nossa fé acabam sendo superados. E se você se prefere essa fé, aí entra naquela questão da fé cega, né, que nós comentamos. Você opta por acreditar naquela verdade, mesmo que ela já tenha sido superada pela razão, aí então entra a questão do fanatismo. Detentor de uma certeza que lhe foi revelada por uma divindade ou por um líder, portanto, não uma verdade qualquer, mas a verdade, o fanático não age com a razão, quando defrontado com posições diferentes ou questionamentos daquilo que defende. São características do fanatismo a irracionalidade, o autoritarismo e o agir passional, frequentemente agressivo. Nesse sentido, fanatismo é a exaltação que leva o indivíduo ou grupos a praticarem atos violentos contra outras pessoas. E a gente lembra que esses atos violentos não é necessariamente uma violência física. Nós tivemos, né, na semana passada, ou na semana retrasada, uma agressão lá no Rio de Janeiro, ou aí no Rio de Janeiro para vocês, de um centro de Umbanda que foi praticado ali um ato de violência, essa pessoa foi presa, e ela disse então que foi orientada pelo seu pastor para praticar aquele ato. E aí a fotografia mostrava todos os objetos de culto, instrumentos musicais, tudo quebrado, tudo depredado, né? Então isso mostrava exatamente essa violência, mas ao mesmo tempo você também tem uma violência verbal. Hoje nós podemos fazer, né, ampliando um pouquinho mais a nossa visão e fazendo ligações, conexões, nós temos a respeito da violência contra a mulher na atualidade.
e aí mostra que a violência contra a mulher é violência física, violência moral, violência emocional. Então nós vamos percebendo que, a partir desse entendimento a respeito da nossa relação, né, da relação da sociedade com a mulher, nós vamos percebendo as diversas faces da violência que durante muito tempo ficaram ocultas. Aí nós vamos encontrar a mesma coisa com crianças que passam por violência psicológica, violência moral, violência física, né? Então, a mesma coisa acontece em termos religiosos. Você pode não depredar aquela igreja, mas a partir do momento em que você começa a proferir ofensas, começa a trazer ali ideias que diminuem, ideias que ferem os devotos daquela crença, acabam também sendo, nesse caso, fanáticos. E nós vemos isso com muita frequência. Vemos nos púlpitos, por exemplo, de algumas instituições, ou mesmo diante dos auditórios nos centros espíritas, a ridicularização de determinadas crenças, da forma como as pessoas expressam sua fé. Isso não passa disso, também é uma violência. Então nós vemos assim que ela vai se caracterizando das mais variadas formas, desde aquelas mais ostensivas, no caso da violência física, até aquelas mais sutis, a partir simplesmente de uma crítica destrutiva ou de uma ridicularização. Então por isso é colocado para nós, mais uma vez. Nesse sentido, fanatismo é a exaltação que leva indivíduos ou grupos a praticarem atos violentos contra outras pessoas, prejudicando significativamente sua liberdade e atentando contra a vida, baseados na intolerância e na crença em verdades absolutas, para as quais não admitem contestação, conforme os estudos de Jaime e Carla Pinsky. Então essa definição que eu li para vocês. Exaltação que leva indivíduos ou grupos a praticarem atos violentos e tal. Até aqui embaixo, né, que não admitem contestação, foi então, é uma definição trazida por esses dois estudiosos. É assim que fanáticos podem ser definidos como aqueles que acreditam que o fim, qualquer que seja, justifica os meios, dizia o escritor Amos Oz. Por isso, Amos Oz foi um escritor israelita, né? Israelita e israelense, né? Que falava sobre questões filosóficas. Né? Por isso aceitam, por exemplo, o uso de ilegalidades para linchamentos públicos de pessoas que consideram inimigas ou até mesmo a prática da tortura contra elas. Aqui nós entramos novamente nas questões morais e nas questões psicológicas. Né? Bom dia, Chaconati. Continua o texto. São 4 os principais tipos de justificativas ideológicas adotadas por fanáticos: as religiosas, as racistas, as políticas e as esportivas. Então nós vimos aqui esses os 4 tipos de justificativas ideológicas. Né? Religiosas, nós estamos tratando dela agora. Racistas, quantas vezes nós vemos, né, ofensa para as pessoas. Políticas, o tempo todo nós estamos vendo nos meios de comunicações partidos, grupos que trazem ideologias políticas, um sendo jogado contra o outro. Esportiva da mesma forma, que é uma realidade que infelizmente nós ainda temos que conviver, né, com torcidas que se agridem. Né? Então, esse é um triste fato que nós vemos. Né? Grande destaque é dado ao fanatismo religioso, com histórias como a dos seguidores de Tim Jones, no Templo do Povo, Asahara, Sociedade Suprema, Davi Koresh, ramo davidiano, e de Joe de Mambro, Templo Solar, e tantos outros místicos cuja liderança terminou causando tragédias coletivas. Eu separei pequenas definições sobre esses 4 líderes religiosos, né, se nós podemos dizer assim, só para a gente poder lembrar e contextualizar. Coisa rápida. No caso aqui, então, é Tim Jones. Né? Ele foi, então, nasceu em Indiana, nos Estados Unidos, passava seu tempo com livros, especialmente as obras de Gandhi, Hitler, Marx e Stalin, e livros sobre religiões. Sua mãe dizia ter dado à luz a um Messias, e seu pai era um alcoólatra afiliado à Ku Klux Klan. Apesar do racismo extremo do pai,
teve alguns amigos negros que volta e meia eram expulsos de sua casa. Em 48, Jim Jones se formou no ensino médio e seus pais se separaram. Escolheu ficar com a mãe. Em 52, entrou para a escola de pastores da Igreja Metodista. Ficou impressionado com a popularidade dos cultos e planejou usá-los para arrecadar dinheiro. A partir de 56, começou a coordenar grandes aglomerações religiosas. Viajou para o Brasil em 62, onde trabalhou em favelas do Rio, mas com sua ausência nos Estados Unidos, a igreja diminuiu a frequência de programas de direitos humanos em Indiana. Voltou para lá. Aí depois aqui, em 67, começou suas pregações apocalípticas. O planeta seria destruído por uma guerra nuclear. Isso porque, a gente lembra, contextualizando, nós estávamos em 67, em plena Guerra Fria. União Soviética e Estados Unidos, naquele contexto, né, de ameaças nucleares e tudo mais. Mas Jim Jones construiria um paraíso na Terra para salvar seus seguidores. Aqui esse texto é da revista Mundo Estranho, né, uma revista que eu gosto bastante. A maluquice chegou ao nível de ele dizer ser a reencarnação de Gandhi, Jesus, Buda e Lenin. Fundou um vilarejo na Guiana chamado Jonestown. Em 77, reinou como líder absoluto até 78. A seita chamou a atenção de um jornalista norte-americano que escreveu sobre os abusos físicos, psicológicos e sexuais sofridos pelos fiéis. Depois ele coloca para nós aqui, durante uma visita de Ryan, um deputado, né, dos Estados Unidos, em 78, um seguidor de Jones atacou com uma faca. Ryan escapou para o aeroporto improvisado. Lá, a Brigada Vermelha, braço armado de Jones, matou Ryan, 3 jornalistas e uma garota que escapava do vilarejo. No mesmo dia, Jones envenenou 908 pessoas, sendo 276 crianças, com suco de frutas misturado com cianeto. O ato já vinha sendo ensaiado pelo grupo e tinha o apelido de Noites Brancas. Aí tem uma gravação aqui que narra aquele fato. Né? Então, essa foi uma das grandes tragédias que aconteceu aqui, ali perto do Pará, né, na Guiana, naquela região. E aí, então, foi naquele espaço ali que tudo aconteceu. Nós tivemos aqui, né, o Socorrara, né, fanático religioso, que envenenou o metrô de Tóquio. Aí fala um pouquinho aqui sobre a história dele também. E aqui a Verdade Suprema, que era a seita batizada, tinha mais de 20 mil membros em meados de 1990. No dia 20 de março de 95, 5 integrantes da seita entraram no metrô de Tóquio e usaram guarda-chuvas com lâminas para furar sacos plásticos que continham gás sarin em forma líquida. Depois foi colocado aqui para nós, deixa eu ver aqui, 12 pessoas morreram, estima-se que houve mais de entre 3.800 e 6 mil feridos. As principais consequências para os sobreviventes foram a perda de memória em curto prazo, dificuldades de visão e tudo mais, e mais outros transtornos também. Né? Então a Sahara foi preso em um refúgio da seita do Monte Fuji, e mais 200 pessoas foram associadas ao ataque foram detidas também. Então, ele foi condenado à forca. Ele está preso aguardando execução. Então, em 2004, ele foi condenado. O outro, que era o David Koresh, ele era o profeta que causou a morte de 80 pessoas. Né? Então, ele tinha ali a seita Branch Davidians, que é derivada da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que nesse caso não é igreja, mas ele saiu dessa igreja e acabou se tornando, né? Criou uma guarda pessoal, ele passou a interpretar o livro do Apocalipse, teve aqui depois, avançando um pouco mais, após 51 dias de negociação, tanques de guerra abriram buracos nas paredes, os fiéis abriram fogo e após o incêndio causado com querosene, 80 pessoas morrem, 23 delas com menos de 17 anos. Ele foi executado ali com os tiros. E depois aqui, a Ordem do Templo Solar. Foi fundada por um belga e por um francês, esse de Mambro.
Em 84, 10 dias depois, um total de 53 fiéis do grupo foi encontrado morto em cidades da Suíça e do Canadá, num ato de suicídio coletivo, incluindo os 2 fundadores. Enfim, então esse daqui, só para a gente lembrar aqui alguns fatos tristes que infelizmente aconteceram por causa dessa questão do fanatismo religioso. E dentre outros tantos, né, que nós vamos encontrando pelo mundo afora. Mas continua o texto aqui para nós então. No tempo presente, o fanatismo está em grande evidência no cristianismo por conta das recentes atitudes de segmentos evangélicos e católicos em relação a questões políticas no Brasil, nos demais países da América Latina e nos Estados Unidos. Lideranças e grupos cristãos entronizaram personagens na arena política na posição de mitos inquestionáveis e, mais recentemente, participaram até mesmo de golpe de Estado na Bolívia, fazendo uso de discurso e de símbolos religiosos. No entanto, as mídias noticiosas colocam em maior evidência o fanatismo de certos grupos islâmicos extremistas por conta de ações terroristas contra os que denominam fiéis do Ocidente, seguida de guerra do terrorismo do Ocidente cristão. Fato é que, para o fanático religioso, não basta adorar um Deus como Senhor absoluto. É necessário ser soldado dele na terra, lutar pela causa superior, pregar, exorcizar, forçar os fiéis ou opositores à conversão absoluta a qualquer preço. No Brasil, não são poucas as manifestações de fanatismo religioso. Muito do extermínio dos indígenas e dos escravos trazidos da África deve-se a interpretações religiosas fanáticas. Uma parcela do catolicismo, que se sentiu ameaçada pela chegada dos missionários protestantes no século XIX, também promoveu certas agressões verbais e físicas, muitas vezes instigado por sacerdotes. Movimentos revolucionários com tom religioso, como Canudos, lembram de Canudos, né, lá no Nordeste, e o Contestado, lá embaixo, né, entre Paraná e Santa Catarina, historicamente foram tratados como ações fanáticas, elemento questionado por historiadores sociais contemporâneos. Então, existe essa discussão se houve um fanatismo, se não houve, mas, coincidentemente, tanto Canudos como Contestado, ambos foram liderados por religiosos que se colocavam ali como profetas, né? No entanto, são as religiões de matriz africana as maiores vítimas da intolerância de fanáticos cristãos, católicos, historicamente e mais recentemente evangélicos, com ações que já causaram até mesmo mortes. Relatórios oficiais têm mostrado que essas religiões são as maiores vítimas de ações que podem ser classificadas como intolerância em razão da crença ou culto e têm bases racistas também. Diante do exposto, não há dificuldade na resposta à questão do título desse artigo. Não há algo bom no fanatismo, em qualquer uma de suas justificativas religiosas, políticas, raciais e esportivas. Fanatismo é a expressão de autoritarismo e intolerância, duas das mais cruéis características da violência humana. O fanatismo nega o diálogo, nega a diversidade, nega o direito do outro à diferença. Fanáticos carregam uma cegueira que não lhes permite ver o outro que pensa e se comporta diferentemente como um igual. Pior, consideram inimigos todos os que não compartilham de sua devoção. Para enfrentar isso, instituições educacionais e religiosas podem investir na educação, especialmente de crianças e jovens, para o diálogo, a diversidade, o respeito às diferenças. Para os mais velhos importa a conversão, metanoia, do grego, né? A mudança de vida da qual fala o evangelho cristão. Outro elemento para a superação do fanatismo, isso aqui eu adorei, segundo o escritor israelense Amon Oz, é o bom humor. Para ele, uma cura para o fanatismo. Oz dizia que nunca viu um fanático bem-humorado, e nem alguém bem-humorado se tornar fanático. Eu adorei essa colocação final. Então, nós temos aqui, inclusive, tivemos 2 eventos muito importantes voltados para jovens espíritas, cujo tema, ou cujos temas, era exatamente a diversidade. E aí eu cheguei a participar lá no Rio de Janeiro
de um evento para jovens, que trazia ali um pastor, dois devotos da Umbanda, trazia também ali um padre, e todos eles conversando sobre, cada um falando sobre suas religiões, aquilo que tem de comum, né, as suas práticas. E foi muito interessante de ver a forma como os jovens se interessavam em conhecer outras religiões. Né, isso é muito bacana. A André colocou, podemos classificar como uma doença mental que necessita de tratamento psicológico? Andréia, nós podemos dizer que certamente é um desequilíbrio psicológico. Né? Então, assim, se nós podemos classificar esse desequilíbrio como uma doença, talvez sim, né? Mas aí dependeria mesmo da análise que se faça em cada caso. Mas essa paixão desenfreada, como a gente lembra, muitas vezes isso pode se tornar realmente patológico. Isso influenciando na vida da pessoa, causando para ela grande distúrbio, uma pessoa que não consegue se desligar de um tema, uma pessoa que não consegue se desligar de uma atividade, ele vive em função daquilo, a ponto inclusive de comprometer, como eu coloquei para vocês no início, a sua vida familiar, a sua vida profissional. Nós vimos, né, tivemos aí atividades internacionais de esportivas em que pessoas cometiam as maiores insanidades em nome dessa paixão. E falavam com muita alegria, só que sem levar em consideração as consequências disso na sua vida. Então isso acaba, de certa forma, sendo realmente, né, um desequilíbrio, um distúrbio psicológico da pessoa, porque ela não consegue medir ali, né, não consegue ter equilíbrio para lidar com aquela situação na sua convivência, na sua vida coletiva. Desequilibra intimamente ao seu redor, né? Hipnotismo coletivo que leva ao fanatismo, né? Não sei se seria uma fuga, André. Muitas vezes é realmente uma paixão que a pessoa tem. Né? Como eu falei para vocês, né? A paixão faz com que isso aconteça. O exemplo mais prático que a gente tem é a paixão afetiva que uma pessoa tem pela outra. Quantas loucuras nós encontramos em nome da paixão. Né? Então não veria como uma fuga, mas é como uma devoção excessiva que alguém tem por alguma coisa. Né? Mas de qualquer forma, o Chico coloca para nós aqui, ele procurou, né, sutilmente não tratar de outras questões, de outras religiões. Mas ele responde então novamente, né, quando alguém muda de religião e se fanatiza. Triste da pessoa que é carecedora de fé. Referimos-nos à fé raciocinada, apoiada em fatos e na lógica, pois a fé cega já foi superada pelo Espiritismo. Então, que ele fala sobre a doutrina espírita. Mas a fé inabalável é aquela que encara a razão em qualquer época da humanidade. Né? Paixão e fanatismo, para mim, é uma espécie de doença mental. Pois é, a palavra doença, né, Chaconete, ela tem assim, uma definição talvez muito mais profunda do que um desequilíbrio. Então, isso pode se tornar patológico. Né? Mas eu não sei se colocaria a princípio, como uma doença, mas ele pode se tornar uma. Então, pessoal, é isso. Né? A gente viu ali naqueles casos que muitas vezes as pessoas caem nessa paixão por uma carência, como o Chico colocou, a carência da fé, a carência da atenção. Quantas vezes também, né, nós tivemos grupos, né, religiosos que viraram seitas, que faziam ali a convocação, né, o recrutamento de jovens. E aí depois os pais tinham que chamar a polícia. Aqui no Brasil já aconteceu, nos Estados Unidos também. Então aqueles grupos que cativam os jovens, envolvem, os jovens fogem de casa e vivem naquelas comunidades, né, mudando completamente o seu comportamento. Então temos ali as mais variadas causas, motivações que levam as pessoas a esse tipo de comportamento. Aí teríamos que ver a história de cada um, né, e aqueles especialistas que dariam um devido diagnóstico fazendo essa análise, né? Nós não temos capacidade para isso. O Brás colocou, assistir recentemente o hipnotismo coletivo provocado pela mídia, até em propaganda comercial, né? E também, que é a mensagem subliminar, né, Brás? Que isso também acontece, né? Você passa aquela mensagem e a pessoa acaba depois se envolvendo, né? Mas enfim, esse tema realmente precisaríamos aqui da opinião de especialistas para poder trazer para nós por que disso tudo, causa, efeito, né? O próximo tema para nós, virando aqui a nossa página, depois desse conteúdo que nós lemos aqui, né, então certamente é
aquele que é bem-humorado não pode ser fanático e aquele que é fanático não consegue ser bem-humorado. Então, que sejamos todos muito bem-humorados para vivermos a nossa fé raciocinada com toda a atenção. Muito bem, vamos lá. Próximo tema para nós aqui, felicidade. Então, esse é o nosso tema. Só um instantinho. Vamos lá. O Chico pergunta: sabendo-se que este mundo não é de felicidade, pode-se entender que não devemos buscar sermos felizes neste mundo, esquecendo de nós mesmos e vivendo para o bem? Então, é uma pergunta bastante interessante, porque quando nós lemos no Evangelho, quando Jesus disse que a felicidade não é deste mundo, a primeira coisa que nós temos como referência é exatamente que aqui é um mundo de sofrimento. Um mundo de provas, de expiações, para aqueles que não veem essa definição, mas entendem aqui que aqui é um mundo de grande sofrimento, de dor. Mas como é que nós vamos alcançar então a felicidade se ela não existe aqui no nosso mundo? Essa é a pergunta. Nós não poderíamos trabalhar para poder sermos felizes de alguma forma? Esquecendo de nós mesmos e vivendo para o bem? O Chico responde: a encarnação não é uma punição para o espírito, conforme pensam alguns, mas uma condição inerente à inferioridade desse espírito e um meio de progredir. Então, encarnarmos num mundo como esse não é um castigo, né? Seria assim, fazendo uma comparação bastante simples. A criança vai para aquela escola não porque os pais querem castigá-la, mas ele vai para aquela escola porque naquela escola que tem o conteúdo, que tem o método para que ela possa se desenvolver. A partir do momento em que ela cresce, ela vai para uma outra sala de aula, ela vai para uma outra turma, ela se eleva para outro nível de conhecimento e, portanto, ela vai receber a instrução devida. Então, na verdade, é o aluno que busca aquilo que ele precisa. Ele não é empurrado para aquilo que ele não precisa. No caso nosso, que somos espíritos aqui encarnados, nós não fomos colocados aqui para sermos punidos. É que aqui existem recursos e métodos que vão nos ajudar no nosso desenvolvimento. Então, nós estamos aqui no mundo de provas e expiações. Aí vem aquela frase clássica, né? Não vejo a hora de ir embora daqui. E você vai para onde exatamente? Sendo que você só vai para o lugar para onde com o qual você tem afinidade. Pare o mundo que eu quero descer. Tá, e vai fazer o que depois? Eu quero ir para um mundo mais feliz. Então se torne um espírito melhor. Então nós vemos que, na verdade, estarmos num mundo como esse não é uma causa, mas é uma consequência da nossa natureza. E aí Chico complementa: devemos entender que é aqui na Terra que o homem passa por transformações até chegar ao aperfeiçoamento. E o que é o aperfeiçoamento do espírito, senão a felicidade? Olha só. Então, estarmos aqui passando por esse processo de aperfeiçoamento é para nós ali motivo de felicidade. É motivo de encontrarmos a satisfação por aquilo que nós conquistamos. A André colocou, né, mas feliz qual, se não conhecemos nenhum? O que nós vamos aprendendo, né, Andréa, enquanto nós não conseguimos desenvolver essa nossa capacidade de maior entendimento, a gente vai aprendendo meio que pelo processo de adestramento. Se por acaso você tem uma atitude equivocada, você sofre as consequências dessa atitude. Se você tem uma atitude nobre, você também passa pelas consequências, entre aspas, sofre as consequências dessa atitude. Só que nesse caso vem como características de recompensa. Então, na verdade, nós estamos aprendendo, através dessa experiência, nessas tentativas de acertos e erros, onde nós temos ali um resultado ruim quando nós temos uma atitude equivocada, um resultado bom quando nós, então, temos uma atitude certa. Enquanto nós estamos sendo adestrados, o nosso intelecto vai se desenvolvendo. Vai chegar uma hora em que a gente para e começa a pensar, fazendo também uma comparação bastante simples, é aquele animal que passa por adestramento. Então, se ele faz uma coisa certa, ele recebe um biscoitinho.
Se ele faz outra coisa certa, ele ganha outro biscoitinho. Chega uma hora que ele fala assim, eu só vou fazer certo porque eu sei que eu vou ganhar biscoitinho. E aí então ele começa a agradar o adestrador. No nosso caso, nós estamos vivendo, de acordo com a lei de causa e efeito, em que primeiro nós vamos vivendo os resultados. Aí a gente erra, acerta, erra e acerta. Até que chega uma hora que eu falo assim, mas espera aí, eu já entendi que se eu começar a agir dessa forma certa, de acordo com essas leis que regem a minha existência, que regem a minha convivência com outras pessoas, que pedem para mim atitudes para ter bons resultados, se eu fizer isso sempre, eu vou conseguir alcançar essa felicidade. Mas, ao mesmo tempo, eu também vou compreender que aquilo que vem para mim de ruim, eu posso ou provocar aquilo, portanto, eu já posso tomar a decisão de não fazer isso de novo, ou eu vou compreender que isso não pertence aqui à minha atualidade, mas que eu provoquei isso no passado e que agora eu começo a colher o resultado negativo. Então a gente vê que a doutrina espírita é bastante didática nesse sentido, que ela não nos deixa soltos no sentido de você aprender instintivamente. Nós somos capazes hoje, conhecendo as leis, conhecendo a nossa origem, conhecendo o nosso destino, conhecendo os pilares que sustentam a nossa existência. Nesse caso, nós estamos aqui reencarnados, trazendo experiências do passado, começando a adquirir experiências novas e já projetando o futuro. Que a nossa vida é regida por uma lei de causa e efeito, tanto no sentido positivo como no sentido negativo. Que o meu desenvolvimento moral é o meu principal objetivo. Se eu consigo entender esse mecanismo e eu passo deliberadamente, pela minha própria vontade, a agir em função dessas leis que regem minha vida, eu começo a conquistar a felicidade. Mas o que nós vemos no mundo hoje é que as pessoas querem uma felicidade sem entender o sentido delas existirem. Elas simplesmente falam assim, olha, já que eu existo, eu quero ser feliz do meu jeito. E essa felicidade do jeito dela é a busca de prazer, é a busca de satisfação e até mesmo busca de segurança. Nem todo mundo fica se embriagando de prazeres. A pessoa quer conquistar alguma coisa que para ela é positiva, seguro, algo que realmente ela goste, que traz esse prazer saudável, não um prazer destrutivo. Mas por que ela busca esse prazer aqui nesse mundo? Porque ela não tem compreensão da sua natureza espiritual. Ela não sabe de onde veio, não sabe para onde vai e não sabe o que está fazendo aqui. Então ela faz aquilo, ela faz o que ela entende que é o certo. Por isso que a doutrina vem para nós como esse Consolador prometido, que vem para nós trazendo esse grande esclarecimento, para que você não tenha que aprender nas tentativas de erros e acertos. Você já tem as regras, o manual de instruções já está em suas mãos. Basta que você leia e põe em prática aquele conhecimento. Mas aí a gente sabe, né, que vai exigir de nós uma determinação, valores nobres, uma vontade realmente de acertar, muita renúncia, resignação, coragem. Então vai exigir de nós valores para que a gente possa pôr em prática esse conhecimento. Mas no mundo hoje a gente olha que as pessoas vivem um dia depois do outro. O fanático ele é feliz vivendo desse jeito, porque ele não tem noção ainda. Você se lembra de uma passagem que eu trouxe, de um filme que eu assisti, que eu não lembro mais qual é, que diz para nós assim, né, que, deixa eu lembrar aqui, diz que as pessoas não escolhem o mal porque elas querem ser más. Elas escolhem o mal por acharem, né, que é a forma que elas vão encontrar a felicidade, alguma coisa assim. Por desconhecerem realmente o objetivo da felicidade. Então ela olha alguma coisa e fala assim, como eu tenho ainda, eu tenho que viver por mim mesma, eu tenho que tomar as minhas iniciativas, a minha felicidade depende de mim, então eu vou fazer aquilo e cada um para si. Então ela não faz isso porque ela quer ser má. Lembrei aqui agora, ninguém escolhe o mal por ser mal. As pessoas escolhem o mal por confundi-la com a felicidade. Essa era a frase que eu estava tentando lembrar. Então você confunde aquele mal com a felicidade e você faz sem pensar no resultado. Mas aí ela vai sofrer de novo, até chegar o momento em que ela vai começar a se esclarecer. Ela vai entender, mas espera aí, eu estou sofrendo porque eu fiz alguma coisa, eu não estou sendo castigado por ninguém. Fui eu mesmo que fiz aquilo. Então eu vou parar de fazer.
André colocou, né? A gente fica mais de castigo do que come biscoitinho. Mas a escolha é nossa. Somos nós que nos privamos da nossa liberdade. Lembra daquela frase, né? Disciplina é liberdade. Quando nós nos tornamos indisciplinados, porque a disciplina é um autocontrole que você tem diante de uma regra que você precisa seguir. Se você se torna indisciplinado, você mesmo se priva de liberdade. No caso da felicidade, é o nosso objetivo. Essa é a nossa regra. Se nós fugirmos disso, inevitavelmente nós vamos entrar nesse ciclo de dor e de sofrimento. André colocou, né, o mundo é maravilhoso, nós que temos que evoluir. Se você quer viver de acordo com aquilo que o mundo te oferece, viva em função dele, seguindo as suas regras. E nesse caso, seguindo essas leis. E a lei principal é a lei do amor. Tudo aquilo que foge do amor vai trazer para nós uma dificuldade. Dudu trouxe para nós aqui uma mensagem. Muito obrigado pela participação. Reclama, retorna à Terra e continua reclamando? Não. A felicidade está em saber aproveitar a sua vida no orbe em que foi designado, para enviando a sua direção no que foi a sua vontade. Queira no que a sua vontade queira, e voltar à terra, ele que quis. Foi sua vontade. Quando nós preparamos a sua volta de estar aqui na sua nova casa, que na verdade é a sua antiga casa, esquecida e sofrida, reclamada e purgada. Mas não vai adiantar nada ficar trazendo essa reclamação por estar aqui de novo, porque a tristeza se dilui aos poucos, e a felicidade, desejos escondidos, dentro de cada irmão, espírito que não sabe o que fez, mas que volta sempre para a sua melhora, mesmo reclamando. Tudo é uma melhora para qualquer que seja o irmão ou irmã que voltou para diminuir sua conduta como um reclamador, mas para trazer a melhor conduta, que é mostrar o tempo aqui, no seu orbe, te fará feliz no futuro de suas reencarnações. Então a gente vê que no plano espiritual se reclama porque não viveu a felicidade que gostaria, e aqui no dia a dia reclamamos por não sermos felizes como nós gostaríamos. Mas aí aos poucos, como foi colocado para nós aqui, essa reclamação, esse endurecimento, né, Nobre que chegou para nós, um abraço Nobre, participando conosco, que fazia tempo, meu amigo. Então, quer dizer, mostra para nós que essa vivência, infelizmente, reencarnação após reencarnação, vai trazendo para nós essa diluição desse endurecimento. Né? Esse endurecimento dos nossos corações, essa limitação dos nossos pensamentos, das nossas ideias. Mas a partir do momento em que nós começamos a nos esclarecer, não que nós tenhamos vindo aqui para sermos espíritas, mas é porque nós agora temos afinidade com essas ideias que vão trazer para nós um esclarecimento maior, fazendo com que nós, em vez de reclamarmos o tempo todo, tenhamos resignação. Porque a resignação é, eu sei que essa dor existe e eu vou conviver com ela porque eu sei, porque é uma consequência, uma necessidade que eu tenho de vivenciar. Não é conformismo. O conformista é aquele que sente e fica, tá bom, vai, ó vida, ó céu, ó azar. O resignado é, tá bom, eu sei que eu estou com dificuldade, eu sei que eu estou sofrendo, mas vamos em frente. Eu preciso mudar essa situação e eu vou trabalhar por isso. E a dor que me acompanha é a dor que me pertence, ainda que temporariamente. Então, nós não precisamos esperar esse tempo que vai passando, né, encarnação após encarnação, para ir trazendo para nós esclarecimentos através de um aprendizado prático. Nós podemos aprender também na teoria para depois aprimorarmos as nossas ações no campo prático. Porque o campo prático por si só é aprender com erro e acerto. E aí nós lembramos daquele pensamento budista, não existe o bem e o mal, existe o certo e o errado, né? Existe aquilo que te faz bem e aquilo que te faz mal. Conforme a gente vai sublimando essa ideia do bem, daquilo que nos faz bem, daquilo que é saudável, e aí vai depender muito do nosso alto amor, que os insistem em trazer para nós ensinamentos, falando que o alto amor é a capacidade que você tem de se amar, não o amor egoísta, dizendo eu sou bom, eu sou melhor e nada mais importa. Mas é dizer que eu sei que tudo aquilo que eu fizer vai trazer uma consequência para mim. Se eu fizer tal coisa e eu tiver ali uma dificuldade, no caso, por exemplo, situações simples do nosso dia a dia.
a substância que eu absorvo, a alimentação que eu tenho, o meio de vida que eu adotei, meu estilo de vida. Se eu sei que isso não vai me fazer bem, eu me amo tanto que eu vou mudar essa forma de viver. Eu me amo tanto que eu vou mudar aquilo que eu absorvo. Eu vou mudar aquela situação que me provoca esse sofrimento. Isso é o auto-amor. Então, quando nós começamos a entender o auto-amor, a gente passa então a perceber que não é a questão do certo e do errado. É aquilo que me faz bem e aquilo que me faz mal. Se eu sei que alguma coisa me faz mal, por que eu faria isso? Eu me amo, eu amo a minha vida, eu amo as minhas relações, eu amo a minha família, tudo, meu trabalho, minhas atividades. Então eu vou fazer sempre o melhor para que tudo fique bem. Feliz é aquele que veio à sua casa e retornou levando tudo na sua melhora moral como ser terreno e ser espiritual. Felicidade é saber que o seu processo programado foi cumprido. Ou seja, é aquele espírito que volta e olha para trás e fala, poxa vida, eu fiz um bom trabalho. Porque aquele que volta, né, a gente tem a irmã Sidufo fala sobre isso, diz que a maior dificuldade que um espírito enfrenta no plano espiritual é ele olhar para trás e perceber que perdeu tempo. É aquele espírito que depois que desencarna, ele olha para trás e fala, bom, eu fiz o melhor que eu pude. E esse melhor que eu pude me trouxe bom resultado. E aí então coloca para nós, né, que essa felicidade não é a felicidade objetivo. Né? A gente lembra que, parafraseando Gandhi, né, não existe caminho para a felicidade é o próprio caminho. Mas ela vai se revelando aos poucos, conforme a gente vai depurando a nossa consciência, depurando o nosso coração, modificando as nossas ações. Então a gente vai sentindo uma satisfação nesse novo modo de viver, nessas novas conquistas, nesse novo propósito que a gente vai adquirindo. Porque se a gente vai vivendo simplesmente em função das ilusões, a felicidade ilusória, porque a felicidade ela não pode se transformar numa posse. Não existe felicidade posse. Se nós colocamos como objeto da nossa felicidade algo que eu preciso possuir, eu não estou sendo feliz, eu estou me iludindo. Porque no momento em que eu perco aquilo, a felicidade vai junto. Por isso que nós temos, né, aquela orientação que diz, né, não coloquemos a felicidade, não depositemos a felicidade nas mãos dos outros. Nem a felicidade num lugar, nem numa posição, nem num objeto. Porque no momento em que você mudar a sua condição, tudo isso deixa de te pertencer. Então a felicidade é realmente na forma como nós realizamos as coisas. E é isso a doutrina traz para nós muitas instruções a esse respeito. E quanto mais nós estudamos, mais nós nos esclarecemos e mais nós temos a possibilidade de fazer a coisa de fato que nos traz bom resultado. Não é fazer a coisa certa, é fazer a coisa que nos faz bem. E infelizmente a gente vai encontrar no mundo hoje, além de nós mesmos, claro, né, mas a gente vai ver infelizmente irmãos que vivem de uma forma absolutamente cega, brigando por poderes que não lhes pertencem, impondo sobre o outro ali o seu egoísmo, as suas ambições, a sua ganância. E num estalar de dedo ele perde tudo isso. E ele não apenas não se torna feliz, como ele também traz ali como responsabilidades as consequências negativas dos seus atos. Então nós que temos esse entendimento um pouco mais claro para nós, um pouco melhor, temos oportunidade de fugir dessas ações. Então, eis aí o que o Chico coloca para nós aqui, né? Na pergunta que foi feita para ele, quando é perguntado aqui, sabendo-se que este mundo não é de felicidade, pode-se entender que não devemos buscar sermos felizes nesse mundo, esquecendo de nós mesmos e vivendo para o bem? Ou seja, a felicidade, ela também é deste mundo. A felicidade, ela está em todos os mundos. Cada passo positivo que nós damos é um pedaço da felicidade que é conquistado. É um grau de felicidade que nós vamos alcançando. E é claro, a gente vai perceber que essa pequena felicidade alcançada, ela está muito aquém daquela felicidade plena e absoluta. Mas nós sabemos que, para chegar nessa felicidade absoluta, nós temos que desenvolver mente essa felicidade dentro de nós. Próximo item, meus amigos, vamos lá. Virando aqui a nossa página, genética. Olha só que bacana, né? A gente fala sobre fanatismo, vai para a felicidade, agora entra na genética.
perguntaram ao Chico o seguinte, e aqui é uma pergunta interessante, não é genética no sentido técnico, mas diz respeito à evolução dos espíritos. Olha só que legal. A ciência se aperfeiçoa e caminha para resolver todos os problemas genéticos. Ou seja, não mais nascerão crianças defeituosas. Pode-se concluir que os espíritos necessitados não mais terão oportunidade de reencarnar com provas difíceis para cumprir? Então a pergunta é, já que a engenharia genética, e aqui eles falam da década de 70, né, do comecinho da década de 1970. Tá sim, eu estou usando inclusive uma versão digital, Namone. Depois eu mando para vocês lá no nosso grupo o link, tá? Ou só colocar, né? Plantão de respostas PDF que você vai encontrar, tá? Então, a gente vai ver nessa pergunta que se na década de 70 eles já tinham aquelas ilusões, vocês se lembram, né, que no primeiro Pinga Fogo teve aquela pergunta que falava sobre gestação fora do corpo, né, que as mulheres não precisarão mais engravidar. Até o Chico deu ali a sua opinião, um pouco futurista demais, né, dizendo já que a gestação é uma dificuldade, é uma prova que limita muito as mulheres, então nós poderíamos ali fazer uma gestação que privaria as mulheres. Tivemos sobre bebê de proveta, eram os temas do momento, né? Então falar de bebê de proveta, você vai falar de engenharia genética e da ciência e coisa e tal, né? Então a pergunta é, se você pode corrigir as imperfeições de um corpo que geneticamente já traz ali códigos que vão impossibilitar um corpo perfeito, como é que os espíritos que precisam passar por essas experiências vão reencarnar se a ciência vai poder corrigir tudo? Aqui nós temos um pequeno texto, coisa pequena mesmo, só para poder explicar, que diz assim, né, o que é engenharia genética? Engenharia genética são as técnicas de manipulação e recombinação dos genes através de um conjunto de conhecimentos científicos, genética, biologia molecular, bioquímica, entre outros, que reformulam, reconstituem, reproduzem e até criam seres vivos. As técnicas de manipulação genética desenvolveram-se a partir dos anos de 1970 e suas aplicações têm alcançado diversas áreas, como medicina, agricultura e pecuária. Então, essa pequena definição para entender, né? Era assim, né, Brás? Então, nós vimos aqui que essa pergunta que foi feita, né? Já que a ciência vai alcançar em determinado momento o controle absoluto do corpo físico, do corpo humano, como é que nós podemos pensar na possibilidade da reencarnação? O Chico responde, mesmo com o aperfeiçoamento da ciência para resolver problemas genéticos, o espírito comprometeu-se em existências anteriores, cometendo delitos que justificam hoje o seu nascimento com defeitos físicos, e por isso continuará tendo provações difíceis objetivando a evolução. A ciência humana nunca poderá superar as leis divinas, que são físicas e morais, sendo que as provações não são somente de ordem física, mas também moral. Então Chico deu uma resposta genérica para esse caso, dizendo que a ciência ainda está muito distante desse conhecimento, né? Tanto que algumas previsões são feitas a respeito do mundo de regeneração, né? Inclusive, né, Andréia, o Divaldo está fazendo ali está promovendo, né, um curso daquele livro Rumo ao Mundo de Regenerações, ou ao Planeta de Regenerações. Então, nesse curso ele vai falar um pouquinho, né, sobre todas as mudanças, sobre todas as situações que nós estamos vivendo na atualidade, que estão conduzindo a humanidade em busca desse mundo de regeneração. Então, há algumas previsões que dizem, por exemplo, que moralmente o espírito continuará, sem dúvida, vivendo provas, continuará, sem dúvida, colhendo ainda algumas expiações, que, como nós lembramos, né, são expiações que vêm de muitas existências. Nós tivemos até um caso, né, do Chico, num dos livros que nós estudamos, em que um grande trabalhador de uma colônia, né, de um centro de saúde, desses postos de socorro, né, que nós vimos ali nas regiões
inferiores, nas regiões umbralinas, que ele dizia que ele tinha ali uma pendência de 5 séculos. Ou seja, né, era um trabalho árduo que tinha que ser feito e que não vinha de uma hora para outra. Até porque, muitas vezes, a resolução de uma determinada questão depende de outras pessoas. Depende que aquelas pessoas aceitem, depende que aquelas pessoas se modifiquem, perdoem, concordem. Então, nem sempre o espírito diz assim, resolvi tudo. Ele vai fazendo o que ele pode. Claro que a sua consciência vai ficando cada vez mais aliviada, porque ele se predispõe a isso. Ele pode não conseguir naquele momento, mas a vontade dele de mudar já é uma mudança interior significativa. Então, o mundo de regeneração é um mundo que vai proporcionar para todos nós uma jornada mais leve, uma jornada mais equilibrada, não necessariamente livre das necessidades de aprendizado. Isso no campo moral. Né? Teremos ali uma mudança de comportamento do egoísmo, fazendo com que sentimentos mais nobres se desenvolvam, o sentimento de fraternidade, o sentimento de paciência, tolerância, né, a prática da caridade em todos os seus sentidos, a religiosidade será voltada realmente para a educação do espírito e não simplesmente para a fundação de instituições que alimentam, na verdade, a ambição dos homens. E as ciências, elas terão ali possibilidade de curas que são importantes. Então, a engenharia genética vai evoluir, a descoberta de novas técnicas para o desenvolvimento de medicamentos, né, de vacinas, soros, medicamentos, técnicas cirúrgicas, né, inclusive a previsão de que no futuro nós não teremos mais cirurgias de cortes, mas tudo isso será tratado energeticamente e também geneticamente. São as duas técnicas que serão mais presentes. Então a gente começa a olhar para o futuro e ver tudo isso. Mas enquanto nós estamos na condição de provas e expiações, a ciência, por mais avançada que ela esteja para nós, dentro da nossa visão, ela está ainda, né, muito aquém de um desenvolvimento maior a ponto de permitir que o espírito reencarne sem nenhum tipo de experiência de resgate e, claro, impossibilitada de barrar ali as leis divinas. Né, até mesmo nós tivemos ali na lei do progresso, na lei de reprodução, lá do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se os homens, descobrindo novas técnicas que impeçam a reprodução, se isso vai trazer alguma dificuldade para a reencarnação de espíritos. E a resposta é, né, os homens jamais poderão superar ou impedir que as leis de Deus se façam presentes. O Brás colocou, vi um anúncio de uma descoberta da vacina contra o câncer. Vi pela rede social. Brás, vamos aguardar, né, tudo aquilo que vai trazendo para nós respostas, né? São doenças ainda que nós não conseguimos encontrar curas, mas conseguimos, sem dúvida, amenizar as dificuldades. No passado, voltando 30, 40 anos no tempo, né, o câncer era um decreto de morte, assim como a AIDS, por exemplo. Hoje não, hoje você tem ali tratamentos que são precoces, tratamentos muitas vezes invasivos, mas que permitem que a pessoa tenha ali uma vida de boa qualidade, medicamentos que impeçam sintomas que vão trazendo grandes prejuízos. Isso mostra a evolução da ciência. Consequentemente, acompanhando a própria evolução da humanidade. Sem a necessidade daquela dor, daquele sofrimento. Vocês se lembram no passado, só para a gente ter uma ideia, como era a hanseníase no passado. Na época do Evangelho, você tinha ali vales de leprosos, né, conforme é relatado muitas vezes. Imagina uma pessoa vivendo, né, a hanseníase, naquele grau tão avançado, se decompondo, o seu corpo se desfazendo enquanto ela está viva. Que dor era aquilo? Uma dor não apenas física, mas uma dor moral pela rejeição, pelo desprezo, pela intolerância das pessoas. Hoje já é uma doença tratável, que você detecta logo no início com campanhas de órgãos públicos, né, que falam para as pessoas, olha, se aparecer uma mancha e naquela mancha você não tiver sensibilidade, procure seu médico, um posto de saúde, porque tem tratamento. E no passado não tinha. Doenças outras que as pessoas morriam por causa de doenças pulmonares, doenças das mais variadas, que agora você tem vacina para poder fazer ali um tratamento preventivo. E assim a gente vai avançando cada vez mais na genética, isso acompanhando as necessidades da própria sociedade. Se nós não tivéssemos evoluído moralmente daquela época para cá,
nós estaríamos ainda convivendo com doenças das mais dolorosas, sem qualquer tipo de condição de amenizar aquele sofrimento. Mas ainda assim nós continuamos necessitados dessas experiências de provas e expiações no campo físico e no campo moral. E cada espírito, então, vai se encaixar ali devidamente naquele tempo, né? Dudu colocou, né, antes da AIDS, né, HIV era um coquetel muito grande de comprimidos, né? Hoje um comprimido supre tudo, né? O câncer era tratado, né, tratado e ainda é com horas e gotas, né? E já tem um comprimido de certo tipo de câncer, tudo melhorando. Por quê? Porque nós percebemos que essa evolução científica vai acompanhando as necessidades do espírito, que vão se tornando menos graves, menos dolorosas. Nós temos ainda experiências muito difíceis no campo moral. Por exemplo, um espírito que reencarna num país que traz ali, né, uma pobreza muito grande, ele passa fome, passa a necessidade mais básica, sim, sem dúvida nenhuma, o afeta fisicamente. Mas moralmente a sua experiência é muito mais dolorosa. Isso é importante da gente lembrar, né? O invasivo foi uma grande descoberta. A possibilidade, né, de você conseguir aplicar cirurgias, de você fazer tratamentos cirúrgicos. Aí a gente lembra, né, da evolução da medicina, a descoberta da anestesia, a descoberta de antibióticos, olha quanta coisa. Aí o mundo orgulhosamente diz assim, nossa, mas a inteligência do homem não tem limites, a inteligência do homem faz qualquer coisa. Na verdade, essa inteligência vai se desenvolvendo conforme a própria humanidade também merece essa evolução. É uma questão de merecimento. Do contrário, se nós continuássemos ainda embrutecidos, esse conhecimento não viria para nós. Porque não é o homem apenas que descobre, o homem apenas que desenvolve. É uma comunhão com o mundo espiritual, uma comunhão muito estreita, muito íntima. Então os espíritos estão dispostos a colaborar com a humanidade. Principalmente numa época como essa, a gente já viu comunicações que nós recebemos aqui, assim como outras, a forma como o mundo espiritual vem se mobilizando nesse período de pandemia para trazer para nós ali as maiores inspirações, para encontrarmos soluções das mais variadas, sem interferir naturalmente da própria evolução da inteligência humana, da inteligência terrena, mas contribuindo da melhor forma, porque temos merecimento para isso. Do contrário, nós viveríamos, por exemplo, a peste negra lá do século XIV, que as pessoas apodreciam nas ruas sem ter nada para fazer por elas. E aí então nós vamos evoluindo, acompanhando esse merecimento. Ainda temos muito o que fazer, mas já alcançamos muito também. É aquela condição da felicidade que nós lembramos, né? Para finalizarmos, meus amigos, a última questão. Homeopatia. Bem interessante isso. É verdade que a homeopatia age no perispírito? Resposta do Chico. O medicamento homeopático atua energeticamente e não quimicamente. Ou seja, sua ação terapêutica vai se dar no plano dinâmico ou energético do corpo físico, que se localiza no perispírito. A medicação estimula energeticamente o perispírito, que por ressonância vibratória equilibra as disfunções existentes. Isto é, o remédio exerce diversas funções enquanto atua. Por isso, a homeopatia, além de tratar doenças físicas, atua também no tratamento dos desequilíbrios emocionais e mentais, promovendo então o equilíbrio físico-espiritual. Então, a ação da homeopatia ela é energética, ela não é química. Né? Então aqui a gente tem, antes a Marion colocou, né, na Austrália, foi desenvolvido em laboratório um vírus de nome CF33, que pode matar qualquer tipo de câncer. Né? Então, vamos ver isso se desenvolver e se tornar uma coisa prática, né? Podendo ser a cura mais importante do novo século. Aguardemos para ver os seus resultados. Tomara que realmente dê certo, tomara que nós consigamos fazer com que isso faça parte da nossa atualidade. Aqui primeiro tem uma questão de curiosidade que eu achei muito interessante. É um site chamado bvshomeopatia.org.br. Aí aqui na sala de leitura tem um artigo que foi escrito pelo doutor Matheus Marim,
que ele fala um pouco sobre a homeopatia, o atendimento, né, a facilidade da homeopatia. Né? Então, plantas que são utilizadas, né, a forma como ela atua, etc, etc. Mas o que me chamou a atenção aqui foi bem legal, que ele faz uma comparação inicialmente com os florais de Bach, né, que a homeopatia não tem uma relação com esse tratamento, né, são dois tratamentos diferentes, e acabam sendo confundidos. Mas me chamou a atenção muito essa parte aqui. Muitas pessoas perguntam também se a homeopatia tem a ver com o espiritismo. Isso porque sabemos que muitos dos antigos médicos homeopatas eram espíritas ou trabalhavam em centros espíritas, e também que a homeopatia era muito prescrita por pessoas que se diziam incorporadas por espíritos durante as sessões. Não poderíamos explicar por que a preferência dos espíritos pelos medicamentos homeopáticos, mas no começo do século passado houve uma decisão governamental de que os medicamentos prescritos pelos grupos médicos hegemônicos não poderiam ser prescritos em receita médica. Não sabemos se por reserva de mercado ou por considerarem que tais medicamentos eram muito potentes e perigosos para serem indicados por não médicos. Aqui ele fala da medicação alopática, né? Então, teve aquela decisão que dizia que se você não é médico, você não pode prescrever. E até hoje prevalece essa ideia. Aí está dizendo aqui que se não sabe se é para uma reserva de mercado, se por acaso é uma questão de saúde pública, o uso indiscriminado de medicamentos. Mas, enfim, não apenas os médicos estão apenas, médicos, dentistas, veterinários, né, farmacêuticos, estão em condições, né, não sei se farmacêuticos também, mas estão em condições de fazer essa prescrição, né, se são apenas eles, mas nós temos também diversos tipos de receitas que controlam esses medicamentos. Mas até aí tudo bem. Como os medicamentos homeopáticos não eram prescritos por esses grupos, ficaram livres para indicação por pessoas não médicas. A partir daí proliferou a indicação de aguinhas e bolinhas homeopáticas entre a população em geral, e nos centros espíritas em particular, uma vez que eram muito procurados como centros de cura. Esse artigo aqui ele é completamente isento de tendências espíritas. É um comentário de um médico num site de homeopatia. Eu achei muito interessante essa explicação dele, né? Tanto é assim que nós tratamos, né, lá no nosso curso de atendimento fraterno virtual, dos aspectos jurídicos do atendimento, mostrando que não se pode, um médico mesmo, dentro de um centro espírita, ele não pode atuar como médico, porque isso pode sofrer uma sanção, ter uma representação do Conselho de Medicina. Por isso, então, os espíritos optam, por uma questão até de segurança jurídica, por tratamentos homeopáticos. Então não é à toa que você vai a um centro espírita e você tem ali, né, quando você faz uma consulta com o médico, um tratamento fitoterápico ou um tratamento homeopático. Agora nós temos assim. Um outro caso agora para finalizar aqui, o último parágrafo. Aliás, olha só que interessante isso, gente. Aliás, o fato de a homeopatia ser preferida pelos espíritos em suas prescrições criou grande animosidade de outros grupos religiosos em relação a ela durante o século passado. Nos anos 80, iniciou-se o movimento entre alguns poucos grupos protestantes, que proibiam seus adeptos de fazer tratamentos homeopáticos, porque, segundo eles, ao preparar-se o medicamento homeopático, estariam sendo introduzidos demônios dentro deles. Seriam aguinhas e bolinhas demoníacas. Eu achei muito legal isso aqui, né? Porque realmente e a minha irmã é fisioterapeuta e ela trabalha com acupuntura, ela faz ali tratamentos energéticos e tudo mais, né? E ela teve uma paciente, foi coisa recente, coisa do ano passado, ou ano retrasado. Ela tinha uma paciente que era evangélica, então durante o tratamento ali das dores e tudo mais, ela fez a proposta da acupuntura. A menina falou, não posso porque né, Deus não permite, isso não é coisa de Deus. A acupuntura, em pleno século XXI, já nessa segunda década do século XXI, nós temos pessoas que confundem, né, religião com tratamentos holísticos, tratamentos energéticos, etc, etc. Então eu gostei muito desse trecho que falava sobre isso. Deixa eu ver depois aqui, tem um texto aqui de Richard Simonetti, depois eu posto para vocês lá no nosso grupo, para vocês continuarem lendo,
tá? Porque não vai dar tempo agora para a gente continuar. Mas vamos aqui então para a postagem, a Angelina trouxe para nós, para uma amiga nossa, querida Marta, simples assim. Então, querida Marta, seja bem-vinda, muito obrigado. Quando se faz o bem com amor, não existe espaço para o mal. Quando todos aprendem a amar como o Mestre ensinou, o bem fará parte do vosso mundo. Amem, façam o bem, sejam felizes. Que todos possam ser luz nos caminhos para que logo se faça luz e o bem se fará mais presente em vosso mundo. Então, a mensagem da querida Marta, muito obrigado, um grande beijo. Obrigado pela participação. Lembrando, né, sobre o propósito de alcançarmos a felicidade. Né? Ou seja, fazer o bem com amor. Quando você faz isso, seguindo aquela orientação, né, que foi passada por Amos Oz, lá no artigo sobre fanatismo, né? Então o fanático, não tem fanático bem-humorado, e quem é bem-humorado não se torna fanático. Quem é bem-humorado sempre está de bem com a vida. E uma pessoa de bem com a vida está sempre bem-humorada. Se nós conseguirmos, então, implementar essa filosofia de vida para nós, ver o bem em tudo, ver o bem em todos, compreender as limitações daqueles que não conseguem ainda praticar o bem, nós intimamente conseguimos nos transformar e começamos a contribuir para essa mudança do nosso mundo. Não podia ser ter coisa melhor. Andréa lembrou um pouco mais acima, né, os laboratórios sobrevivem dos remédios que compramos, né, creio que não se interessam por uma pílula que cure, vão perder dinheiro. Né? Nós temos, Andréa, lembrando que as indústrias farmacêuticas, infelizmente, elas ganham realmente os seus recursos a partir das necessidades dos outros. Né? Eu não me conformo muito com essas coisas, quando você vai comprar uma medicação e você gasta tantos recursos para poder fazer com que a sua saúde volte ao estado natural. Mas é importante a gente lembrar que são esses recursos que fazem com que os laboratórios tenham condições de desenvolver novas fórmulas. Nós temos espíritos bastante esclarecidos que reencarnam nesse meio, trazendo conhecimento, trazendo inspiração. Mas é a necessidade do nosso mundo. Quando nós nos transformarmos moralmente, as nossas instituições também se transformarão. Você não terá escola paga, você não terá medicamento pago. Então tudo vai se transformando conforme a gente vai se transformando também. Então nós temos ali muitos espíritos que reencarnam. Imagina um espírito, um grande farmacêutico do plano espiritual, onde que ele vai atuar se não numa grande farmacêutica para trazer uma descoberta? Então o remédio foi descoberto. Com o passar do tempo ele vai se tornar acessível. Infelizmente esse é o processo, a natureza não dá saltos. Não dá para a gente esperar a generosidade de uma instituição se as próprias pessoas ainda não conseguem ser generosas umas com as outras. Então tudo vem no seu tempo. O Dudu colocou, a avó da Laura era médium receitista, né? Seu Genopério olhava para alguém, de repente parava e deixava uma receita homeopática. Né? Então, bacana isso, né? O avô da Laura, né? Então, seu Genopério. A Gilda colocou, qual a relação da homeopatia e a fitoterapia no espiritismo? Não, nenhuma, Gilda. São dois tratamentos diferentes. A homeopatia, ela é um tratamento, como nós vimos assim, é mais energético. E Kardec, né, ele trabalhava com magnetismo. E a homeopatia de Hahnemann, que era ali um grande estudioso, envolveu essa energia do magnetismo nessa medicação. E muitos homeopatas eram também espíritas. Então vieram para o Brasil, né, médicos brasileiros foram aprender homeopatia na Europa e aprenderam também o espiritismo, e foram eles que começaram a trazer o espiritismo para cá, mas era simplesmente uma afinidade energético-fluídica entre as terapias espíritas e a terapia homeopática. Né? E no caso da fitoterapia, é um tratamento feito com plantas, que nem sempre, embora precisasse ser regulamentada, né, devidamente, que é aquela pessoa que toma aquele chazinho, você vai na feira, aí você toma um chazinho disso, um chazinho daquilo, isso é fitoterapia. Então, dentro da doutrina, nos tratamentos médicos, os espíritos optam por esses dois tipos de tratamentos, primeiro porque eles podem ser prescritos, a nossa legislação permite. A gente não vai encontrar um centro espírita, onde dentro daquele quartinho tem ali um médium que incorpora um médico, e o médico vai passar clandestinamente uma receita médica, prescrevendo uma medicação. Isso vai contra qualquer princípio moral.
Se a doutrina espírita propõe para nós, né, traz como proposta a moralidade, a verdade, né, então o respeito ao mundo que nós vivemos, não é possível fazer isso clandestinamente. Então, são aplicadas são indicados esses medicamentos por uma questão, primeiro, de legislação, e segundo, porque são tratamentos também eficazes. Então, assim, mas com o espiritismo mesmo não há qualquer relação. Você pode encontrar um médico que é absolutamente materialista, trabalhando com a homeopatia, com a fitoterapia. Você pode encontrar um médico evangélico que trabalha com homeopatia, desde que ele não caia naquela ideia, né, dos demônios nas bolinhas e nas aguinhas. Né? Então, eu tinha uma grande resistência, viu, Angelina, com homeopatia e acupuntura, porque, como eu falei para vocês, eu trabalhava num hospital e ali tudo era agulha, cirurgia, né? Então, de repente, assim, eu vou colocar uma agulhinha na sua orelha, uma agulhinha na sua perna, tudo vai passar. Eu olhava com uma descrença enorme. Não, você toma aquelas bolinhas, dá uma chacoalhadinha, depois põe umas gotinhas na boca. Para mim era coisa ali de medicamento amargo, de você morder comprimido, né? Mas depois você vai mudando um pouco, vai se abrindo um pouco mais e você percebe que realmente era uma questão de educação. Assim como o médico cirurgião só pensa em cirurgia, porque ele aprendeu a fazer isso, a pessoa que trabalha na saúde conhece aquelas técnicas que foram aprendidas. Mas depois você vai expandindo um pouco mais a mente, vai mudando um pouco a sua educação, e tudo fica mais fácil, tudo fica mais simples. Né? Então tem chazinhos que são mágicos, né? Sem dúvida nenhuma. Para fecharmos, pessoal, o Brás colocou, né, quando zelava do lar da criança, eu tive de ir ao juiz pegar uma autorização para cortar o cabelo de uma das crianças filhos de evangélicos fanáticos. Olha só, né, Brás? Infelizmente é assim e assim vai, né? Creio que nas próximas encarnações as pessoas ficarão menos doentes. A tendência é essa, né, André? A gente está nesse processo de mudança, então as próximas reencarnações, sem dúvida, vão trazer para nós ali fardos menos pesados, desde que nós saibamos resolver as coisas, né? A gente vê ainda que vai ter um trabalho um pouco longo ainda. Mas para muitos, sem dúvida, vai ter ali um grande benefício. Pois é, Brás. Dudu colocou, né, camomila, espinheira santa, cidreira, enfim, né? Aquela ervinha doce, né, Gilda? Tudo vai muito bem para nós. Meus amigos, é isso. Encerrando por aqui o nosso trabalho. Eu vou postar então para vocês, né? Infelizmente não teve tempo da gente fazer a leitura. É um artigo escrito por Richard Simonetti, ou Richard Simonetti, que fala sobre homeopatia. Então ele responde aqui várias questões aqui que são bem interessantes, falando aqui, a primeira pergunta, inclusive, a homeopatia é uma terapia espírita? Então ele vai trazer aqui alguns esclarecimentos para nós a esse respeito. Tá bom? Então é isso, meus amigos. Os próximos temas que nós vamos estudar serão homossexualismo, olha a expressão, homossexualismo, já não se usa mais essa expressão, né? Agora é homossexualidade, né, ou identidade de gênero, ou qualquer outra ideia que a gente tem. Intuição, sobre as intuições, né,